Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, nessa solenidade da Epifania do Senhor, é uma grande alegria ter vocês aqui conosco para meditarmos juntos o Evangelho deste domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Se você ainda não leu o Evangelho, ele se encontra na descrição deste vídeo. Salve Maria Santíssima concebida sem pecado original. Querido irmão ouvinte, hoje celebramos a Epifania do Senhor. E no Evangelho de hoje, um fato que eu quero chamar a atenção é para a pergunta que os reis magos fazem ao rei Herodes. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Por que eu quero enfatizar essa pergunta? Inclusive, essa pergunta é a pergunta tema do podcast de hoje. Porque, para responder essa pergunta, nós temos que, primeiramente, fazer uma outra pergunta por cima dessa. Quem é o rei dos judeus? Hoje, na solenidade de hoje, se responde essa pergunta: quem é o rei dos judeus? Já que hoje se concretiza a Epifania do Senhor, ou seja, a manifestação de Jesus Cristo. A manifestação de Jesus Cristo como o Messias, o Salvador, o Rei dos Judeus. E outro fato que chama atenção é o fato de que o rei Herodes, ao saber o que os reis magos falaram, ficou perturbado. E os reis magos não. Os reis magos ficaram felizes, alegres com a notícia de que o rei de todo, não só dos judeus, mas de toda a terra, acabou de nascer. Pois, como diz no Salmo de hoje, meus queridos irmãos, na resposta do Salmo de hoje: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Então, meus irmãos, Jesus, ele nasceu não para governar apenas os judeus, não para governar apenas o povo de Israel, mas sim para governar todo o universo. Já que, como Jesus diz no momento em que ele é interrogado por Pilatos, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Já que os próprios judeus, eles acabaram não acreditaram que Jesus era o Messias. Já que os fariseus, um pequeno grupo dos fariseus, eles viam Jesus como um profano. E o povo judeu acabou acatando essa ideia daquele pequeno grupo de fariseus e não acreditam em Jesus como Salvador. Até hoje. Hoje eles acreditam em Jesus como um profeta como todos os outros, mas como Messias ele não o reconhece. Mas, mesmo que muitos judeus não reconheçam Jesus Cristo como Messias, nós, meus irmãos, você que me escuta,
nós cremos, acreditamos que Jesus é o Messias. E que possamos fazer que nem os reis magos fizeram, e não como Herodes fez. Porque Herodes, ele não ficou feliz com essa notícia de que chegou a salvação do mundo. Ele não gostou, ele não ficou feliz, ele é um judeu, ele não gostou. Então, o povo de Israel não acolheu o seu próprio Salvador. Não acolheu. Mas os reis magos, que são pagãos, né? Já que não são de Israel, acolheram, adoraram nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós devemos fazer desse mesmo jeito, meus irmãos. Não fazer que nem Herodes, que ficou perturbado, de tão angustiado, resolveu matar todas as crianças com menos de 2 anos, só pelo fato de estar perturbado com o nascimento do rei dos judeus. Não, meus irmãos, nós devemos fazer como os reis magos fizeram. Saíram do comodismo deles, de onde eles viviam, para apressadamente chegar e encontrar a grande estrela, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E que diante de Cristo, meus irmãos, não sejamos como Herodes, que poderia dizer assim: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vem nos perturbar? Não. Que possamos pronunciar a nosso Senhor como os reis magos: eu vos adoro, meu Senhor, meu Salvador, aquele que nos veio tirar do pecado, da morte eterna. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que nos liberta, aquele que nos tira o pecado do mundo inteiro. E nós estamos aqui para vos adorar e glorificar a Deus por essa grande graça e bênção. Que assim seja, meus irmãos. Amém. Meu querido irmão, comente aqui nos comentários desse podcast a sua reflexão pessoal do Evangelho de hoje, das leituras de hoje, enfim. Comente a sua reflexão pessoal para que possamos juntos edificar e glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assim você não vai perder mais nenhum conteúdo. E se você está gostando do nosso podcast, compartilhe, para que outras pessoas tenham a mesma experiência que você. E hoje eu gostaria de falar 2 coisas. A primeira é sobre a Epifania do Senhor. E a segunda coisa são as frases que o Evangelho traz a respeito dos reis magos. Então, primeira coisa, a solenidade da Epifania do Senhor. O que é que Epifania significa? Bom, se fôssemos pegar num contexto assim cotidiano, seria como se você compreendesse aquela coisa que você antes não compreendia. Sei lá, você está em dúvida, não sei como trocar o botijão de gás da sua casa, sei lá. Teve uma pessoa
e começa a mostrar para você. E quando ela começa a colocar, você faz, já sei. Então naquela hora você compreende, né? Você tem uma epifania, uma compreensão de como se troca o budismo na igreja. Claro, esse aqui é um exemplo assim, bem assim, talvez inapropriado para a reflexão do Evangelho, mas vamos colocar assim. Então a epifania é isso, essa compreensão, é essa verdade que salta aos seus olhos. Você antes não conhecia, agora você conhece a verdade. É quando a verdade aparece para você, a aparição da verdade. Então, é quando a verdade se manifesta. Então a epifania do Senhor significa isso. É a manifestação do Senhor. É quando o Senhor se manifesta aos nossos olhos e nossos olhos reconhecem, nossa, Ele é o Senhor. A verdade de Jesus se manifesta aos nossos olhos. É isso que epifania do Senhor significa. E agora eu gostaria de comentar as frases que o Evangelho traz acerca dos magos. Primeiro eu gostaria de dizer que mago aqui não tem nada a ver com feiticeiro, né? Magia que a gente pensa hoje em dia, né? A gente fala em magia, a gente pensa em algo feiticeiro, coisa de bruxo, não é nada disso. Mago naquela época significavam pessoas, né, intelectuais, inteligentes, que observavam os astros, as estrelas, os movimentos, né, do universo. Então, estudavam aí astronomia, né, podemos dizer assim. Era a forma que chamavam antigamente. Mas talvez a linguagem não ajude muito aqui, né? Enfim, a primeira frase que o Evangelho traz a respeito dos magos é que eles saem por Jerusalém, perguntando o seguinte: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Então, os magos estudiosos do universo viram a estrela e perceberam o sinal, né, da vinda do Messias, do rei dos judeus. Então percebam o seguinte: os magos viram o sinal e eles saíram à procura de Jesus, do Messias, para adorá-lo. E essa é a primeira lição que a gente tem que tirar para a nossa vida espiritual, é ir à procura de Jesus. Por quê? Porque Jesus já veio até nós. Só que o que é que a gente faz? Com o pecado, a gente constantemente vai se afastando de Jesus. Jesus ele já veio, mas a gente quis soltar a nossa mão de Jesus para se afundar no pecado e, né, nos afastamos dele. Mas nós conhecemos a verdade. Nós vemos essa estrela que os magos viram, né? Nós vemos de forma espiritual, ou seja, a fé. Nós sabemos que existe um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que o Filho de Deus também é Deus, que é Jesus Cristo, né? Essa é a estrela, esse é o sinal. O que falta? A atitude de ir buscar Jesus, se afastando do pecado, vivendo a vida de oração, e quando o encontrarmos, adorá-lo, né? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, diziam os reis magos. E a segunda frase, né, é quando os reis magos vão explicar por que o Messias deveria nascer em Belém. E eles citam a profecia de Miqueias, né, quando o profeta Miqueias disse: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. E aqui eu gostaria de, né, dar essa ênfase na pequenez de Belém. Porque é que o rei dos judeus, o rei de todo o universo, quis vir na cidade pequenina, dentre as cidades do povoado de Judá. E qual é a lição espiritual que nós podemos tirar aqui? Porque assim como Deus quis vir numa cidade pequenina,
Ele também quer vir e habitar em corações pequeninos. Vocês lembram quando Jesus dizia no Evangelho que o reino de Deus é para aqueles que são semelhantes às criancinhas? Porque justamente Deus ele quer habitar em corações pequeninos. Pequeninos no sentido de humildes. Né? Porque a cidade de Belém, que é pequenina, ela era uma cidade que mais servia para servir as outras cidades maiores. Um coração pequenino é esse coração que quer servir, que está pronto para servir quando encontrar o seu Senhor. Por isso que Deus ele quer habitar num coração pequenino. Porque quando ele encontra um coração humilde, o coração diz para ele: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. Se o coração da gente, for um coração grandioso, orgulhoso, cheio de si, quando nós nos encontrarmos com Deus, nós iremos ficar tristes. Por quê? Porque nós queremos ser senhores de nós mesmos. No sentido de que nós não queremos deixar que Deus seja o nosso Senhor. Por quê? Porque dói deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dele. Isso é o que o coração engrandecido em si mesmo quer. Mas não, temos um coração pequenino, um coração que não liga. Não ligo para fazer minha vontade. Eu quero fazer a vontade do meu Senhor, como a Virgem Maria. Eis aqui a serva. E serva, naquela época, tinha o significado de escravo. Aquele que totalmente submisso. Eis aqui a escrava do Senhor, a serva. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, temos um coração pequenino, como o da Virgem Maria, e certamente a epifania do Senhor, a revelação, a manifestação da verdade de Jesus Cristo, brilhará no meu e no teu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante.